A vida cristã, ela é feita de dois tipos, basicamente, de experiências. Experiências de porta e experiências de caminho. Toda vez que você passa por uma porta, portas são momentos que nos introduzem a novos paradigmas, a novos ares. Por exemplo, lá fora, eu imagino que nesse momento deve estar uns 50 graus, e você passa pela porta e aqui no ambiente está 70, ou seja, você subitamente mudou completamente a sensação térmica que você tinha. Então, portas são experiências súbitas, algo que acontece de repente e transforma a sua vida. Então, a conversão nossa, nós costumamos falar que é uma experiência de porta. Ainda que você talvez não tenha percebido muita diferença física, é importante você entender que quando nós falamos em reino dos céus, reino do Senhor, nós estamos falando de algo que é espiritual. Então, se você está aqui, eu parto do pressuposto que você acredita em coisas que são espirituais. Amém, irmãos? E a Bíblia fala que o nosso reino físico, obrigado, irmã, ele é feito de coisas que não se veem, ou seja, tudo que existe aqui no mundo material, na verdade, ele existe primeiro no mundo espiritual. Então, quando você se converte, é uma experiência de porta, ou seja, você passou de um lado para o outro. Você pode não ter visto nada, mas a Bíblia fala que nós somos tirados do reino das trevas e introduzidos no reino do Filho amado. A Bíblia fala do império das trevas, ou seja, do lugar onde Satanás governa, e colocou você no reino do Filho amado Jesus. Então é uma experiência de porta. Da mesma forma que pudesse estar nevando lá fora e uma temperatura extremamente fria, você passou por a porta, você entrou num lugar aquecido e você sente totalmente diferente. Não demanda nada de você. Amém, irmãos? Agora, das coisas de Deus, como eu falei, existem dois tipos de experiência. Nós temos a experiência de porta, e ela é magnífica, irmãos. Ela é muito boa, mas a experiência de porta, ela muda o ambiente. Ela não muda você. Quando nós passamos por portas, Deus está mudando a gente de ambiente. Mas Deus não quer apenas mudar ambiente, Deus quer mudar você também. Amém, meus irmãos? Veja, Deus quer colocar você... Para abrir? Esposa serve para essas coisas, irmãos. Abrir que tanto assim? Tudo? Para tirar, então? Só abrir. Espera aí, irmãos. Eu vou fazer porque eu sou muito obediente. Espera aí. Tá vendo, né, homens? Obedeçam suas esposas. Na roupa, tá? Esposas, sejam submissas aos maridos. Mas quando o assunto é roupa, é casa, é comida, eu deixo ela falar, que ela entende mais que eu. Então veja, irmãos, quando nós passamos por portas, Deus muda o nosso ambiente. Mas não apenas basta mudar o ambiente, Deus também quer mudar você. Veja, a proposta de Deus não é apenas colocar você no céu, mas é colocar pessoas que foram santificadas no céu. Deixa eu dizer, o céu não é um lugar de pecadores perdoados. Então, as pessoas que não entendem isso, elas ficam preocupadas, porque falam, vou chegar lá no céu, mas vai estar o mentiroso, vai estar a pessoa que tem problema de fazer coisa errada, e vai estar todo mundo lá. Falando, não, calma, mas a obra de Deus não é apenas te salvar, mas é te santificar. Amém? Então veja, colocar no céu, ir para o céu é uma experiência de porta, não depende nada de você. Tudo depende de Deus. Ele te tira de um ambiente e te coloca no outro. Mas, como eu disse, além das experiências de porta, a experiência cristã, nós temos a experiência de caminho. Jesus fala, eu sou o caminho. O caminho você não, diferente da porta, quando você passa de um ambiente para o outro, o caminho é diferente. O caminho você anda nele, você passa muito tempo pelo caminho. Tem caminhos que são curtos, tem caminhos que são muito longos. Deixa eu dizer, se a salvação é a tua experiência de porta, a tua experiência cristã de caminho, qual que é? É toda a sua vida
depois da sua experiência de conversão. Depois que você passa por essa porta, agora tem um caminho para você andar. E como Jesus falou, Ele é o caminho. Ou seja, há um tempo agora que Deus já mudou o seu ambiente, que Deus quer mudar você. Amém? Então veja, nós estamos falando do ano de portas abertas. Por que eu quero falar isso? Irmãos, quando eu falo de portas abertas, nós não estamos aqui para pedir a Deus para abrir nenhuma porta. Eu estou aqui para anunciar que as portas estão abertas. Quando nós escolhemos o tema Ano de Portas Abertas, não é para que, vamos lá, vamos jejuar, vamos clamar, por favor, Deus, né, abençoa a gente só um pouco. Não é para isso, não. É para te anunciar aquilo que já aconteceu. Irmãos, nós temos que entender que tudo que está escrito na Bíblia, e agora uma curiosidade, que se você for olhar no hebraico, não existe o modo verbal do futuro. Tudo é presente ou passado. Ou seja, ou é para contar aquilo que Deus fez, ou é para contar aquilo que Deus está fazendo por você agora. Então eu quero dizer que na Bíblia não existe Deus vai abrir uma porta. Deus já abriu uma porta. Ou na outra hipótese, existe já uma porta aberta para você. Amém? A Bíblia fala que Jesus, quando Ele foi crucificado, a última coisa que Ele falou foi, está consumado. Não há nada mais a ser feito da parte de Deus. Amém, irmãos? Mas se você tem alguma dúvida ainda, você pode olhar no livro de Efésios, quando Paulo ele descreve onde que Jesus está agora. E a Bíblia fala que Jesus está assentado ao lado de Deus. Amém? Por quê? Porque todas as obras já foram concluídas. Se você olhar, Hebreus explica isso, né? Na época da lei, o sacerdote ele nunca sentava. Se você olhar ali dentro do tabernáculo, não havia uma cadeira, não havia um banco, porque o sacerdote jamais poderia sentar, porque o serviço não acabava. Mas hoje o sumo sacerdote está sentado, ou seja, tudo que tinha de ser feito já foi feito. Então nós anunciamos aquilo que foi feito. Amém? A Bíblia fala, ela é dividida em Novo e Velho Testamento. Testamento, irmão, seja novo ou seja velho, é algo que foi escrito para você, né? A Bíblia fala que o herdeiro, aquele que escreveu o testamento, foi morto. E agora nós apenas lemos o testamento para saber aquilo que é nosso. Amém? Então, hoje a experiência que nós temos, quando nós falamos de portas abertas, eu quero dizer que diante de você as portas já foram abertas. Amém? E talvez você já passou por ela. Se você já pediu algo para Deus, a Bíblia fala, se você já pediu algo em linha com aquilo que é a vontade de Deus, eu quero dizer que Deus já concedeu. Agora, qual que é a questão? Pode ser agora que você esteja vivendo uma experiência de caminho. E porque você está vivendo uma experiência de caminho para receber a bênção, não quer dizer que a porta está fechada. Então, os irmãos estão entendendo? Então eu não quero que você pense, eu tenho pedido, eu tenho desejado, eu quero tanto algo de Deus, mas será que Deus quer me abençoar? Será que Deus quer salvar a minha família? Será que Deus quer me dar uma cura? Será que Deus quer que eu tenha uma vida abundante? Sim. Sabe, essa porta está aberta, mas se você não está vivendo isso, eu quero dizer, pode ser que você já passou pela porta, que é a experiência, né, de cristã, mas agora você pode estar vivendo a experiência de caminho. Amém? Para eu explicar melhor, se os irmãos me ajudassem, colocassem 3 cadeiras aqui, eu acho que aqui não atrapalha a filmagem. Isso, desse jeito mesmo. Põe 3 cadeiras aqui, que aí os irmãos vão entender bem, eu vou ser bem didático, bem visual hoje. Como se eu estivesse ministrando para os kids. Falar nisso, eu queria um dia ministrar para os kids. A gente podia ver um dia que alguém ministrasse aqui. Vocês me põem lá na escala, que eu quero ministrar para os juvenis e para os kids. Amém, irmãos? Então vamos supor, aqui simboliza o Egito, né? Dentro da história que a Bíblia nos conta, que fala a respeito da nossa vida. O Egito é o lugar onde Faraó governa. Na Bíblia, Faraó é uma representação de Satanás, é onde o povo de Deus é escravo. Eu quero dizer que todo crente que vive no Egito, que vive no sistema mundanista, ele é escravo de Faraó. Mas qual que é o objetivo de Deus? É te colocar aqui em Canaã. Amém?
A terra onde mana leite e mel. Agora, entre o Egito e entre Canaã, nós temos o deserto. Amém? O deserto é a experiência de caminho. A passagem pelo Rio Jordão é a experiência de porta. Mas agora a caminhada no deserto é a nossa experiência de caminho. Os irmãos estão entendendo? Então veja, eu quero dizer o seguinte, que se você passou pela porta, mas se você ainda não está experimentando o seu milagre, não é que Deus não te tirou daqui. Amém? Mas é provavelmente que você está vivendo a sua experiência de caminho, né? E eu me lembro que eu estava lendo a Bíblia, você sabe a história, quando Deus tira o povo do Egito, né, faz passar pelo mar, o mar se abre, e aí eles chegam ali, e aí o povo escolhe 12 líderes do povo, um líder de cada tribo, para mandar para espiar a terra de Canaã. E aí eles mandam os 12 espias, quem conhece a história, irmãos? Amém, né? Não precisa ler aqui. E aí eles mandam os 12 espias, e aí eles voltam, né, para trazer o relatório para o povo. Veja, Deus não mandou ninguém espiar a terra, Deus mandou entrar e possuir. Mas o povo decidiu mandar os 12 espias. E o que acontece, irmãos? 10 líderes, né, escolhidos entre as tribos de Israel, 10 deles falam, olha, a terra é muito boa, tem muito milagre, é muito bacana, recebe em dólar, você anda de carro bom, as ruas são boas, é seguro, mas eu quero dizer que é uma terra de gigantes, que tem muita dificuldade lá, e nós éramos como gafanhotos, nós éramos como imigrantes ilegais aos olhos deles lá. E aí a Bíblia fala que dois desses líderes que foram enviados, eles voltam, olha, é tudo isso mesmo, mas eu quero dizer que Deus é por nós, nós vamos lá e vamos vencer. Josué e Caleb tinham um espírito diferente, amém? Mas aí o que acontece? Aí o povo murmurou por causa disso, você sabe a história, e eles vão passar 40 anos no deserto, porque eles murmuraram, amém? Isso não é legal, né, irmãos? Aí eu lembro que eu fiquei assim, bravo com Deus. Eu falei, Deus, mas, ok, o povo ele murmurou e o castigo do povo foi passar 40 anos naquele deserto. Mas teve 2 ali que não fizeram nada, fizeram tudo certinho e tiveram que pagar o pato junto com todo mundo, que foi Josué e Caleb. Josué e Caleb nunca duvidaram da promessa de Deus. Josué e Caleb nunca disseram nada contrário, muito pelo contrário, eles falaram, nós vamos possuir. Por que eles ficaram 40 anos junto com o povo lá no deserto que murmurou, né? Não era, então podia pelo menos deixar os 2 entrar, né? Falou, ó, vocês passaram na prova, vocês podem ir direto. Não, mas eles tiveram que ficar junto com o povo. Eu lembro que Deus colocou no meu coração, Deus falou comigo e disse, olha, na verdade, Josué e Caleb não estavam esperando pelo povo, o povo estava esperando por Josué e Caleb para poderem entrar. Os irmãos entendem a diferença? Não. Eu devo ter levado mais tempo para entender também. Josué e Caleb não estavam prontos para liderar o povo. Quem que era o líder do povo era Moisés. Mas todo o povo murmurou, inclusive os líderes do povo. Então esses 40 anos, né, que por um lado foi um castigo para o povo, foi o tempo que Deus estava preparando a liderança de Josué e Caleb, porque eles haviam passado pela porta, eles haviam dado a resposta correta, e porque eles responderam, agora Deus ia trabalhar a liderança dele, para que eles pudessem liderar e trazer o povo até Canaã. Então, não foi Josué e Caleb que tiveram que esperar o povo, mas o povo teve que esperar Deus trabalhar com Josué e Caleb para que eles pudessem conduzir o povo. Porque Deus não pode deixar líderes que são abaterem o povo. Deus precisa de líderes segundo o seu coração para conduzir o povo até Canaã. Sabe, líderes cheios de acusação, líderes cheios de lei, não vão levar o povo a Canaã. Mas Deus quer líderes que são graciosos, que expressem a sua vontade. Você sabe, Moisés, com todas as qualidades dele, ele não podia levar o povo, porque ele não expressava a Deus. Uau! Você já pensou nisso? Deus falou o que para Moisés? Olha, o povo murmurou, chegou lá, chegou no deserto, nós estamos passando fome, Moisés. Aí Moisés vai falar com Deus, Deus fala, dá pão para esse povo. Nós chegamos aqui em mar, as águas são amargas, vai, joga madeira, as águas vão adoçar. Aí o povo chega para Moisés, olha, nós estamos com sede, e Deus fala o quê? Dá água para esse povo. E o que Moisés faz? Vai lá e fere a rocha.
É muito sério, irmãos. Moisés é o representante de Deus. Ele é o sacerdote. Deus não queria se apresentar para o povo dessa forma. Deus foi gracioso com o povo. Deus nunca bateu no povo. Tudo que o povo pediu, Deus deu. Mas Moisés foi um sacerdote em falha com relação a isso. Moisés mostrou um Deus que não era o verdadeiro Deus. Por isso, ele perdeu naquele momento o direito de entrar em Canaã. Deus falou, entrega, eles querem, o povo quer água, dê água para o povo. Mas o Moisés foi lá e feriu a rocha. Sabe, é muito sério, porque nós representamos a Deus. O Deus invisível, ele é visto através das nossas vidas. Sabe, Moisés ali representava a Deus e ele fez algo errado. Ele passou uma imagem errada de Deus para o povo. Por isso ele não estava mais qualificado. E o povo espera 40 anos para que Josué e Caleb, aqueles que haviam passado pelo teste da porta, agora tivessem o processo de se tornarem os novos líderes daquele povo, para que esse povo pudesse entrar em Canaã. Amém, irmãos? Então veja, toda vez que nós passamos pela experiência de porta, nós temos a experiência de caminho. Então o que é a experiênncia de caminho? Deuteronômio 8:2 fala assim, né? A respeito do deserto. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Agora deixa eu te contar uma coisa. Deus já sabia o que estava no coração do povo. Quando Deus pergunta algo para você, não é porque Ele quer a resposta. Ele pergunta para que você saiba a resposta. Deus já conhecia o coração do povo, mas Ele queria que o povo conhecesse o seu próprio coração. Deus já sabia que o povo não daria conta de guardar os mandamentos, mas Ele queria que o povo soubesse que eles não davam conta de guardar os mandamentos. Os irmãos estão entendendo? Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Quando Ele te prova, quando Ele te testa, quando Ele te faz uma pergunta, não é porque Ele quer a resposta, mas Ele quer que você saiba a resposta, né? Eu estava também meditando, por que Deus deu a lei para o homem, se a Bíblia mesmo fala que homem nenhum deu conta de cumprir. Veja, Deus já sabia que nós não dávamos conta, mas Deus queria que você soubesse que você não dava conta. Deus queria que você soubesse que tudo que você recebe dele não é porque você conquistou, mas foi porque ele te deu de graça, porque nós não somos merecedores de absolutamente nada. Então essa experiência de caminho é a experiência onde Deus, Ele trabalha conosco, onde Deus mostra a respeito das nossas vidas. Aliás, o próprio Moisés, irmãos, a Bíblia fala que Moisés, você conhece a história também, né? Ele foi tirado das águas, esse é o nome dele, foi criado pela filha de Faraó no palácio, mas ele era um hebreu, e aí quando ele tem aos 40 anos de idade, ele vai ter uma experiência com Deus, e Deus fala, olha, você vai ser o libertador do meu povo. E eu fico pensando Moisés falando assim, bem, realmente, eu sou o hebreu mais capaz que existe aqui. Eu fui o único hebreu que fui criado no palácio, educado em toda a ciência, né, da época, educado, né, em toda a filosofia e tudo. Então, realmente, Deus precisa de mim. E aí, aos seus 40 anos, a Bíblia fala que Moisés viu um egípcio discutindo com um hebreu, foi tentar resolver a briga e matou o egípcio. É mais ou menos assim, o cara está discutindo ali por causa do troco, e no máximo que ia dar ia ser um sopapo. Aí o outro foi lá e matou. Quer dizer, ele criou um problema 10 vezes maiores. Você imagina a situação? E aí ele teve que fugir, irmãos. Aí ele descobriu que ele não tinha preparo nenhum. Aí ele teve um encontro consigo mesmo. Deus já sabia, mas ele precisava saber. E nesses 40 anos, aí dos 40 anos até os 80 anos de idade, Moisés tem a experiência de caminho. Onde Deus vai falar com ele, onde Deus vai tratar com ele. Mas o primeiro passo, qual que foi a porta? Descobrir que ele não dava conta, jamais ia ser na força dele, ia ser tudo na força e capacidade de Deus. E aí aos 80 anos, quando Moisés chega e fala assim, eu não dou conta, agora that's over, minha vida acabou, não tem mais nada para fazer. Agora Deus fala, agora eu vou começar a te usar. 80 anos, agora você está pronto. Tanto pronto, irmãos, que
esquentadinho que matou o egípcio, a Bíblia fala que foi o homem mais manso que andou sobre a face da terra. Como que aconteceu essa transformação? 40 anos de trabalho de Deus. Experiência de porta, experiência de caminho. Sabe, Deus, para usar qualquer pessoa, nós precisamos passar pela experiência de caminho. Eu me lembro que, mesmo eu estava começando a liderar a célula e durante mais de 1 ano e meio, minha célula não crescia, eram só 3 pessoas. E aí, de repente, depois de 1 ano e meio, a célula de uma vez cresceu. Eu falei, mas Deus, eu não entendi, porque, por que não foi como fala lá no livro, que tem que ir crescendo gradualmente? Deus fala, você não estava preparado. Esse 1 ano e meio estava preparando você. Eu não podia trazer as pessoas aqui. Você ia ferir as pessoas e você ia ficar machucado. Porque eu já havia passado pela porta, mas precisava a experiência de caminho. Irmãos, esse é o padrão que nós vamos ver em toda a Bíblia. O próprio Jesus ficou 30 anos antes de começar o ministério dele. 30 anos, Deus falando com ele, ele se preparando para aquilo que Deus ia fazer. E com 30 anos que ele vai começar o ministério. Ele não era capaz? Que isso, irmãos? A Bíblia fala que ele era um menino, ele já ensinava nas sinagogas. Mas Deus não usou ele enquanto ele não passou pelo processo. Sabe, Deus tem processos. Então, onde que eu quero chegar com isso, irmãos? Nas nossas vidas. Eu quero dizer que talvez você já passou pela porta, mas Deus está ainda trabalhando no caminho. Deus está trabalhando com você. É importante. Você sabe, esse povo que saiu do Egito, se ele fosse colocado direto aqui em Canaã, provavelmente eles iam colocar tudo a perder, irmão. Você sabe, já viu aquela história? No Brasil é muito comum, aquelas pessoas que ganham na loteria e depois, vai lá a reportagem da televisão, 5, 10 anos depois, o cara gastou tudo. Por quê? Veio na mão dele, ele não estava preparado para aquilo. Cantores famosos, às vezes o Gugu ressuscita um ou outro cantor famoso lá. Muitos casos, em pessoas que as coisas vêm, ela não tem estrutura, não está preparada para aquilo que colocou na mão dela, e ela coloca tudo a perder, porque há um processo, tudo na vida tem um processo. Deixa eu dizer, Deus fala que o reino dos céus, ele é como uma semente, irmãos, amém? É uma semente, o reino dos céus é uma semente. Eu não estou dizendo que a vida inteira você vai ser semente, mas semente tem um princípio, porque ela é muito pequena, ela é lançada à terra, ela é trabalhada, e no seu devido tempo, ela cresce e ela dá fruto. Eu sei que a gente quer tudo de uma vez. Eu queria, estalar um dedo e que as coisas acontecessem. Pode vir, Deus pode mandar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas não é assim, como eu falei, Deus já nos conhece. Às vezes nós não nos conhecemos. E esse processo é necessário para que você se conheça e para que Deus te prepare para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Amém, irmãos? Você pega Davi, ele foi ungido rei, quando, ali na sua juventude, provavelmente é um adolescente, e quanto tempo se passou até que Deus colocasse ele no palácio? Porque havia um tempo de preparação. Você sabe, deixa eu entrar aqui no texto base, no texto de Hebreus 12, 5, onde vai falar a respeito desse trabalho de Deus conosco. Aqui na Bíblia nós vamos ver a Bíblia falando de correção, mas eu queria que você entendesse que na maior parte das vezes, eu sei que algumas pessoas leem de uma forma tão distorcida isso, e pensam que a correção de Deus, é um castigo, é algo ruim, mas como a Simone mesmo, foi a Simone que mencionou, Deus, ele não é um pai, foi você ou foi o Hilton? Que Deus não é um pai, que dá coisas boas para os seus filhos, que foi o Hilton, que por mais que nós sejamos maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Deixa eu dizer, Deus não é um pai abusivo. Mas a maneira de Deus nos corrigir é da forma suave. E eu queria dizer que a maior parte das vezes a correção de Deus é através do tempo. É o teste do tempo. Já viu isso quando você fala para o filho assim, vai lá para o seu quarto pensar no que você fez? Esse não dá muito efeito, Vai lá para o seu quarto que eu vou lá conversar com você. Nossa, aí é
é uma confissão de pecado, é um arrependimento, é um quebrantamento, sabe? O tempo, muitas vezes, é o momento que Deus vai trabalhar conosco. Por isso a Bíblia fala o quê? Não desanime, não despreze a correção de Deus, não desfaleça, nem te desmaies, né? Vamos ler aqui, Hebreus 12, 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Ou seja, não desista, não desfaleça, não larga a mão das coisas, porque o Senhor está, talvez, colocando você no tempo de espera, né? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Deixa eu dizer, filhos precisam passar pelo processo. Eu não corrijo o filho dos outros, mas o meu filho eu corrijo. Tem coisas que eu vejo nos filhos dos outros, eu sei que é errado, mas eu não corrijo. Mas se é meu filho, eu vou corrigir. Você sabe, eu mencionei aqui muitos personagens bíblicos, mas tem um que não passou por esse processo. Foi o rei Saul. Você sabe, Saul, às vezes os irmãos fazem uma confusão. Saul não foi escolhido por Deus, Saul foi aceito por Deus. Na verdade, Saul foi um pedido do povo. As pessoas, né, acho que eu coloquei aqui, lá em 1 Samuel 8,5, disseram assim, falando para Samuel, eis que já estás velho, teus filhos não andam bem pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julguem, como tem todas as outras nações. O povo de Israel falou assim, olha, dá-nos um Deus, da mesma forma que os outros, dá-nos um rei, da mesma forma que os outros povos têm um rei. Veja, a vontade de Deus é que Israel não tivesse um rei, porque Deus era o próprio rei de Israel. Mas o povo pediu um rei, e a Bíblia fala que Deus consentiu, mas Saul não foi escolhido por Deus. Saul foi um pedido do povo. E sabe, ele é o único personagem que você vai ver na Bíblia, que saiu direto de casa e foi para o palácio, sem passar por esse tratamento de Deus. A história dele você já conhece, né? Por quê? Porque todos aqueles que são filhos de Deus precisam passar pelo tratamento, precisam passar pela disciplina, né? E como eu estou falando, dando mais ênfase para a disciplina do tempo, para a disciplina do caminho, tempo de caminhada que a gente caminha com o Senhor. Então eu falei o exemplo aqui de Davi. Davi, então, passa pelo tempo de perseguição, passa pelo tempo fugindo na caverna de Adulão, e aí Deus estabelece ele como rei. Agora, mesmo como rei, por que Deus passa por esse tratamento? A Bíblia fala que Davi, depois que ele se torna rei, ele pega a arca, né, que estava lá com os filisteus e resolve trazer para Jerusalém. E a Bíblia fala que Davi coloca em cima de um carro de bois, né, aqueles bois tropeçam, a arca cai e ela se quebra, e aí a Bíblia fala que Davi estava chateado com Deus. Eu coloquei o texto aqui, não vou ler para não perder tempo. Agora, porque, veja, a arca, os filisteus carregavam a arca do Senhor em cima de carro de bois. Por que Davi fez diferente? Por que Deus não aceitou? Porque Davi era filho. Os filisteus podem carregar a arca da aliança em cima de carros de bois, mas Davi não pode, porque Davi é filho. Os irmãos estão entendendo? Sabe, há um trabalho de Deus, Deus quer trabalhar com você, Deus quer moldar o seu caráter. A Bíblia fala que Ele nos chamou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Sabe, e quero dizer que, se você tem uma porta aberta, não pense que o Senhor fechou as portas diante de você, não pense que Deus não quer te abençoar, mas muitas vezes o tempo de espera é o tempo que o Senhor está te preparando para aquilo que Ele quer te entregar. Sabe, jamais confunda o tempo de espera com o não do Senhor. Sabe, não tem nada a ver com isso. Sabe, há todo um tempo, né? Por exemplo, José do Egito. A Bíblia fala que ele era criança e ele teve sonho, né? Onde ele era
como o imperador, e o sol e a lua e os feixes se curvavam diante dele. Mas antes que ele chegasse aonde Deus queria colocar ele, ele precisou passar pela provação, precisou passar pela humilhação, precisou passar pela perseguição. Por quê? Aonde Deus queria colocar ele, exigia um caráter da mesma forma como foi moldado na vida dele. Aliás, eu arrisco dizer para os irmãos que o projeto de Deus para as nossas vidas é te colocar numa posição tão alta quanto você consiga estar. Por que uns são colocados em posições mais altas e outros não? É o tanto que você suporta do trabalho de Deus, do tratamento de Deus. Se você dá conta de passar pela pressão, se você dá conta de passar pelo tempo de trabalho de Deus, quanto mais você suportar, mais alta a posição que o Senhor vai te colocar. Mas veja, Deus não vai entregar as chaves do reino para aqueles que não têm maturidade, irmãos. Por mais que seja o desejo de Deus que todos nós venhamos a ser abençoados e receber tudo de Deus, deixa eu dizer, é preciso a experiência de caminho. Por isso que a Bíblia diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se você não passar pelo esse processo de transformação, pelo processo de caminho, você não vai desfrutar daquilo. O Senhor pode colocar na sua mão, mas você não vai dar conta de desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. E aí você entende esse tempo, que é o tempo de preparação, é o tempo de Deus te colocar na forja, de preparar o seu caráter para aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Então a experiência de porta, ela muda o seu ambiente, mas eu quero dizer que para você experimentar completamente, você precisa mudar você. E essa é na experiência de caminho. Esse é o trabalho. Veja, o trabalho de Deus não está completo nas nossas vidas, do ponto de vista de caráter. A nossa salvação foi uma experiência de porta. Sabe, esse é o erro de muitas pessoas, achar que o objetivo de Deus é apenas a nossa salvação. Não, deixa eu dizer, a salvação, na verdade, os irmãos me permitam dizer aqui, ela foi apenas uma correção de rota, porque o homem, quando foi criado, ele já era salvo. O homem, antes de pecar, ele já era salvo. E Deus já criou o homem com um objetivo. Aí o homem pecou, o pecado entrou, e agora a salvação se faz necessária para colocar você na mesma posição que Adão estava. Mas, veja, Adão, quando foi criado, Adão e Eva, eles já tinham um propósito. Eles já tinham um objetivo da parte de Deus. Crescei, multiplicai e dominai. É claro que o homem caído, ele não tem condições de fazer isso. Mas uma vez que você foi restaurado, a mesma posição dele, livre, liberto do pecado, agora você tem um objetivo. Então nós precisamos entender, a experiência de porta, ela nos introduz a um caminho. E esse caminho é o que vai nos levar à posição que Deus quer nos colocar, ao projeto de Deus nas nossas vidas. Então é muito importante, irmãos, nós entendermos, e como a Bíblia fala, não desmaie, não desista, não ache que porque você não recebeu ainda as promessas de Deus, que você tem uma porta fechada. Não, o que você está vivendo é justamente porque o Senhor abriu a porta. Ah, mas fulano lá recebeu, foi na hora. Ah, irmãos, eu não sei. A Bíblia fala que aquele que Deus corrige é filho. Aquele que não corrige é porque não é filho. Como eu falei, Saul não precisou passar por nada, mas ele também não era escolhido de Deus. O escolhido de Deus precisou passar. A régua é diferente. Tem coisas que Deus tolera na vida do ímpio, mas Deus não tolera na vida dos seus filhos. Os irmãos estão entendendo? Porque o propósito de Deus, irmãos, é forjar o caráter de filhos, a sua imagem e semelhança. Sabe, Deus, é claro, Ele se preocupa com o nosso bem-estar, mas veja, se a questão é essa, você viveu uma vida
muito tranquila, mas chegar lá e reprovar no teste, não é isso que Deus quer. Sabe, por vezes Ele coloca desafios para nós. E o maior desafio de todos é o tempo. José teve que passar pelo desafio do tempo. Jacó, irmão, Jacó enganou o seu pai, né? Se passou pelo seu irmão e passou por um tratamento que levou boa parte da sua vida. Foi trabalhar para o seu futuro sogro, né? Ali ele foi enganado diversas e diversas vezes, até o momento em que ele chega ao fim de si mesmo, né? A Bíblia fala que ele estava no val do Jaboque, ele resolve encarar os problemas do seu passado, e ele manda que a sua família vá à frente, e ele fica sozinho. E ali ele clama a Deus, e Deus dá uma segunda chance para ele. Por que foi uma segunda chance? Porque o anjo chega, porque você sabe como ele enganou o pai dele? A Bíblia fala que ele vestiu as peles, né, as roupas do irmão, e o pai dele falou, e o pai já cego falou assim: quem que é você? Ele falou: eu sou Esaú. Foi assim que ele enganou o seu pai. Mas como é que Deus dá a segunda chance para ele? O anjo chega para ele e pergunta: qual é o seu nome? Você vai continuar mentindo? Ou você vai agora ser verdadeiro? E aí Jacó fala: meu nome é Jacó. Agora falaste certo. Bem disseste, você é Jacó. E porque agora você não mentiu, porque agora você entendeu quem você é, eu posso transformar você em Israel. Eu posso transformar. Mas irmãos, quantos anos levaram para que isso acontecesse? Quanto tempo foi necessário? Sabe, tem coisas que são mais rápidas. Na vida de Pedro, por exemplo, Jesus estava falando que ele ia ser crucificado, que todos iam deixar, e ele falou assim: jamais te deixarei, Senhor. Que isso? Não largo você de jeito nenhum, estou fechado e não abro. Está igual uns irmãos que chegaram aqui: pastor, estamos juntos até o fim. Dali a 3 meses, não estava nem mais na igreja. Irmãos, o tempo é importante. O tempo é importante para provar as alianças. O tempo é importante para provar o caráter das pessoas. Pessoas que são muito rápidas, né? E aí não tem, você sabe, você conhece as pessoas no dia da adversidade. Você conhece quem está aliançado com você, não é no dia da festa. É depois que acaba a festa, quem fica para limpar. Porque na hora da festa, é festa. Então o tempo ele é importante. Então Pedro falou: não, Jesus, de jeito nenhum vou te largar. Jesus falou: olha, antes que o galo cante, você já vai ter me negado 3 vezes. Você sabe a história? Pedro nega Jesus. Mas Jesus dá uma segunda chance para ele. Jesus fala: Pedro, tu me amas? Aí sabe o que aconteceu? Aquele Pedro lá de trás voltou. Claro que eu te amo, Senhor. Agora, se acontecer de novo, eu não vou negar. Pedro, tu me amas? É, mas certeza, estamos juntos. Até o fim, estamos juntos. Pedro, tu me amas? Aí ele falou: alguma coisa está errada. Abre um parênteses aí. Eu lembrei de uma vez a gente estava viajando para Goiânia, só o pessoal da igreja. E aí o nosso pastor estava dirigindo e orando a Deus se devia passar o volante para um irmão que estava viajando com a gente, né? Se devia, né? Tal. Aí eles pararam num posto e aí seria o momento de passar o volante para esse irmão. Aí o pastor foi no banheiro e esse irmão lá: porque a hora que eu pegar o carro, você vai vendo, eu vou ficar andando devagar, não, eu vou correr mesmo e tal. Não. Aí os outros irmãos começaram a ficar quietos. Aí ele parou assim: o pastor está aqui atrás de mim, né? Eles: tá. Era a resposta que o pastor tinha orado. Não era para deixar o irmão dirigir. Então imagina que na terceira vez que Jesus falou: Pedro, tu me amas? Alguma coisa, alguma ficha deve ter caído. Ele falou: peraí, não tá certo não. Ele perguntou 3 vezes: Senhor, tu sabes de todas as coisas.
agora você passou no teste. Agora você passou, agora você está pronto. Você sabe por quê, irmãos? Se Pedro não tivesse falhado, o dia que ele pregou e 3.000 pessoas se converteram, ele podia falar, não, porque eu não deixei, todos deixaram, mas eu sou bom demais, Deus me usa, né? Eu sou poderoso. Não, Pedro sempre ia lembrar que ele era um homem falho, que ele não era digno, mas que a graça de Deus podia operar através dele. Sabe, esse é o processo do caminho, irmãos. Sabe, é onde Deus, como eu falei, como Moisés, que primeiro teve que entender que ele não era, que ele não dava conta, que tudo aquilo que ele havia adquirido naturalmente, não era por causa daquilo que Deus iria usar ele. E ele chega à própria conclusão, né, que não era mais nas forças dele. Aí ele estava pronto. Sabe, é isso que Deus quer nos fazer. Sabe, Deus, eu quero dizer que a bênção que você tem pedido, a Bíblia fala que o Senhor não está com as mãos retidas para que não nos possa abençoar. A Bíblia também diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, Jesus, não vos dará juntamente com ele todas as coisas. Está tudo certo aí? Fica com vergonha não. Já passei por vergonha também, fica tranquilo. Ricardo está todo envergonhado aqui. É que ele é fofo demais, não tem jeito. Estou encerrando, irmãos. Tenta concentrar aqui. Imagina. Então, irmãos, o tempo de espera não é um tempo de não. Mas, muito pelo contrário, é um tempo de sim. Quando Deus te fala sim, aí vem o tempo da disciplina, vem o tempo da preparação, sabe? E eu quero dizer que quanto mais o tempo de preparação, maior é aquilo que o Senhor quer te dar. Se for algo simples, seja rápido. Mas se for algo complexo, vai levar mais tempo. Mas eu não falei o tema da mensagem de hoje, né? Regozijai-vos na disciplina. Sabe, a Bíblia fala que nós devemos nos alegrar com a correção do Senhor. Devemos nos alegrar com esse tempo de preparação, porque é o tempo que o Senhor está nos forjando, está nos preparando para poder nos dar o seu bom tesouro. Por isso, venhamos a perseverar alegremente. A Bíblia fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque fiel é aquele que prometeu. Sabe, não é no meu tempo, não é no seu tempo. Provavelmente vai ser no tempo que você cansar de esperar. Assim como Abraão. Abraão recebeu uma promessa também. E demorou demais. Mas ela veio. Mas é curioso, porque eu falei, Deus, tem alguma coisa errada aqui. Você falou que ele ia ser pai de uma nação, né? Mas você teve um filho. Ok, hoje ele é pai de uma nação, porque a Bíblia fala que nós somos, todos aqueles que são nascidos do Espírito são descendentes de Abraão, que é o nosso pai espiritual. Mas ele não está aqui. E que adiantou? Ele não viu? Não adianta nada, eu vou te dar uma mansão, mas só depois que você morrer. Pô, Deus. É que a gente pensa que a nossa vida é só aqui. Nossa vida está começando aqui, irmãos. Tem promessas de Deus para mim que eu já entendi que talvez eu não vou ver com essa carne, mas que eu vou ver ao longo de séculos e séculos. A semente que eu estou plantando nesse país, talvez eu não venha a ver. Posso ver, se Deus assim aprover a Deus, mas eu não me importo, porque a promessa dele é que a minha geração será poderosa sobre essa terra. Não sei se eu vou ver aqui ou se eu vou ver depois. Porque a nossa relação com Deus não acaba nessa vida, irmãos. Essa vida é só um ponto de partida. Por isso, nos esforcemos alegremente e aceitemos o tempo de preparação, o
tempo de escola, o tempo em que Deus está trabalhando, sabe? E a nossa parte, irmãos, primeiro, é tentar entender aquilo que Deus está fazendo, para dar as respostas corretas ao Senhor. Mas se alegrar também com a disciplina, se alegrar com o tempo. Sabe, eu lembro um tempo que, sabe, por toda situação que a gente passa, existe um lado bom. A gente fala que não tem lado bom, porque a gente só foca no problema, mas tudo tem um lado bom. Eu me lembro que deu um problema aqui, a igreja ficou pequenininha, eu falei, vamos fazer comunhão agora. Todo domingo, acabava o culto, a gente ia lá para casa fazer churrasco. Era bom demais, hoje não dá mais, não cabe mais. Todo mundo lá em casa, e a gente fica com saudade daquele tempo, né? Nossa, era tão bom, a igreja vinha aqui para casa, a gente fazia churrasco, né? Cabia todo mundo. Hoje a gente vai para um restaurante e não cabe mais todo mundo. Era tão legal quando era só um pouquinho de gente, está amarrado, não era legal não. Eu estou dizendo assim, que toda situação que a gente passa, existe algo bom. E quando você entende que a situação que você passa é Deus te preparando para algo maior, você aproveita. Fala, não, está pouquinho, mas eu sei que é só um tempo, então deixa eu aproveitar, porque vai ser muito pouco tempo. Nem chegou minha irmã aqui, eu gostei de vocês porque eu gosto de igreja pequena. Falou, irmã, é melhor mudar a sua ideia, porque nós vamos ficar grande. Mas enquanto está desse jeito, nós vamos gostar. Aqui nós vamos aproveitar nosso tempo de comunhão. É gostoso, né? Vai chegar um tempo que não vai ter esse café da manhã, não vai dar mais para todo mundo. Mas nós temos que saber desfrutar de vivenciar cada momento que Deus coloca na nossa vida. Então é tempo disso, vamos fazer isso. Vamos dar a resposta correta para o Senhor, mas guardando nosso coração, que fiel é aquele que prometeu. Se tiver que passar pelo deserto, e como eu te mostrei, nós temos que agradecer a Deus por isso, porque se não passássemos por esse tempo aqui, é porque nós não somos filhos. O único que entrega as coisas sem ter o tempo de preparação é o diabo, irmão. O diabo, ele entrega. O diabo é que inventou a prestação. Isso é muito comum no Brasil, né? O que é a prestação? Você não tem o dinheiro, mas você recebe antes. Não é isso? Foi o diabo que inventou isso. O que é a fornicação? É o sexo antes do casamento. O sexo é bom, foi Deus que inventou, mas inventou para o casamento. Se está entregando antes, isso é coisa do diabo, ué. É te entregar aquilo que Deus preparou para um tempo certo, na hora errada. Está entendendo? Sexo não é errado. Mas você pode ser errado se não estiver no tempo certo. Está entendendo? Basicamente, todo pecado é isso, irmãos. As coisas que Deus te proporcionou. Por que a pessoa ela mete os pés pelas mãos e vai trabalhar igual um doido nessa América? Porque ele quer o bem-estar. Porque ele quer viver bem. Agora, você acha que Deus não quer te proporcionar isso? Mas você não quer esperar Deus, né? Deus demora demais, aí você corre, atropela a família, atropela a sua vida, atropela a sua saúde, para receber algo que Deus já ia te dar, mas fora de hora. Aprenda a esperar. Aprenda o tempo de Deus. O fato de Deus não te dar agora, não quer dizer que Ele não vai te dar. Não quer dizer que é um não. Eu quero dizer que as portas estão abertas. Mas por trás de cada porta tem um caminho. Se o seu caminho é, não sei, algo simples, vai ser um caminho curto. Se o seu caminho é ser governador do Egito, vai ser um caminho longo. Mas é você quem decide. Sabe, nós não podemos ser infantis e achar que simplesmente Deus vai entregar as coisas. Não vamos saber lidar, nós vamos botar as coisas a perder. Tem coisas que necessitam de trabalho, que necessitam de preparação, até para Deus te abençoar. Estou encerrando. A Bíblia conta a história lá no livro de Jó, a história de Jó. E Deus queria abençoar Jó. Deus queria muito. Jó era um homem riquíssimo, mas Deus queria dar tudo em dobro. Qual que era o problema? Jó era o problema para Deus abençoar ele. Por quê? Olha o que Jó fala aqui no capítulo 29, no verso 12. Não está aí, eu só coloquei aqui. Olha o que Jó fala de si mesmo. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça,
E ela me servia de vestimenta, como manto e diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e as causas que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência. Esse era Jó. Se Deus abençoasse Jó, o que ele ia pensar? Ah, eu sou bom demais. Aí, ó, por isso que eu vivo bem, porque eu sou bom, cheio de justiça própria. Mas Deus queria abençoar ele. E aí Deus precisa tratar com ele. E aí lá no final, Jó fala assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Antes, isso é versão português rebuscado, né? Mas na linguagem Elias de hoje, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus falou: agora você entendeu que eu te abençoo não é porque você é bom, eu te abençoo porque eu sou bom. Agora eu posso te abençoar. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que Deus quer nos abençoar muito. Mas há um tempo para isso. Há um tempo de amadurecimento, para que as coisas que Deus deseja fazer em nossas vidas, elas venham a se cumprir. Que nós possamos receber com alegria, com júbilo, a disciplina do Senhor, o tempo de espera. Amém, meus irmãos? Se coloca de pé, vamos orar a Deus.